Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre relatividade especial ou relatividade restrita de Einstein. Dando prosseguimento, vamos escrever derivada em relação ao tempo aplicada sobre o módulo do vetor velocidade em 3 dimensões. Isso é 1 sobre 2 dividido pelo módulo do vetor velocidade. Esse termo no denominador é igual ao módulo do vetor velocidade, multiplicado aqui, aplicando a derivada em relação ao tempo sobre cada um dos termos, a derivada em relação ao tempo. Então nós temos 2 vezes dx dt multiplicado pela derivada em relação ao tempo aplicada sobre dx dt, mais 2 vezes dy dt multiplicado pela derivada em relação ao tempo aplicada sobre dy dt, mais 2 vezes dz dt multiplicado pela derivada em relação ao tempo aplicada sobre dz dt. Então, como resultado, aqui nós temos 1 sobre 2 dividido pelo módulo do vetor velocidade em 3 dimensões, multiplicado por 2. Se pusermos o 2 em evidência, temos 2 aqui, dx dt multiplicado por derivada de ordem 2 aplicada sobre x, derivada de ordem 2 em relação ao tempo, ou seja, o operador derivado em relação ao tempo atuando 2 vezes sobre a função x, mais dy dt, derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicada sobre a variável y, mais dz dt, derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicada sobre a variável z. Muito bem. Então, dx dt é componente de velocidade ao longo do eixo x, e d2x dt2, ou seja, o operador de derivada em relação ao tempo aplicado 2 vezes sobre a coordenada x é equivalente à componente x da aceleração, do vetor aceleração, ou seja, o vetor aceleração ao longo do eixo x. Pois bem, então vamos reorganizar essa expressão. Aqui nós temos, vamos escrever então que a derivada em relação ao tempo aplicada sobre o módulo do vetor velocidade é igual a 2 divide com o número 2, nós temos 1 dividido pelo módulo do vetor velocidade em 3 dimensões, e aqui nós podemos expressar essa operação entre colchetes como o produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor aceleração. Vamos escrever dessa forma. Aqui, fazer como observação o vetor velocidade sendo no sistema de coordenadas cartesianas descrito como I versor dx dt mais j versor dy dt mais k versor dz dt, e ainda o vetor aceleração em 3 dimensões no sistema de coordenadas cartesianas descrito como I versor derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicado sobre a variável x, mais j versor derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicada sobre a variável y, mais k versor derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicada sobre a variável z. A operação de produto escalar entre o vetor velocidade em 3 dimensões e o vetor aceleração em 3 dimensões é tal que I versor produto escalar com I versor é igual a 1, I versor produto escalar com J versor é igual a 0, I versor produto escalar com K versor é igual a 0, J versor produto escalar com I versor é igual a 0, J versor produto escalar com J versor é igual a 1, e J versor produto escalar com K versor é igual a 0. Ainda, o K versor produto escalar com I versor é igual a 0, o K versor produto escalar com J versor é igual a 0,
e o K versor produto escalar com K versor é igual a 1, de modo que nós podemos escrever assim: dx dt multiplicado pela derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicada sobre a coordenada x, mais j, aqui I versor produto escalar com I versor, aqui j versor produto escalar com j versor dy dt, multiplicado pela derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicada sobre a variável y, mais k versor produto escalar com k versor dz dt, multiplicado pela derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicado sobre a variável z. Muito bem, então agora nós podemos sim escrever sem qualquer dúvida de que a derivada do módulo do vetor velocidade em 3 dimensões, essa derivada calculada em relação ao tempo é igual a 1 dividido pelo módulo do vetor velocidade em 3 dimensões multiplicado pelo produto escalar entre o vetor velocidade em 3 dimensões e a aceleração em 3 dimensões. Muito bem, então apenas para aqui nós visualizarmos, isso é dx dt d2x dt2 mais dx dy dt d2y dt2, ou seja, derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicado a y, mais dz dt, derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicada sobre a coordenada z. Muito bem, então usufruiremos desse resultado para substituir aqui. Vamos encerrar a aula nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.